Boa noite. Segundo projeções do governo brasileiro, até o ano de 2060, o número de idosos deve chegar a 58 milhões, ou seja, quase um terço de toda a população do país. Nesse período, a expectativa média de vida também deve passar dos atuais 75 para 81 anos. No geral, os idosos estão vivendo mais e melhor. Isso ocorre devido aos avanços da medicina, que a cada dia desenvolve novas formas de prevenir e erradicar as doenças ligadas ao envelhecimento. Mas, apesar desses avanços, em muitos países a estrutura e os serviços dedicados aos mais velhos ainda deixam a desejar. E nesse quesito, o Brasil é um deles. Infelizmente, por aqui, muitos idosos ainda não recebem a atenção e os cuidados a que têm direito por lei. Quais são esses direitos e o que falta para que possamos proporcionar um envelhecimento com mais qualidade de vida para a nossa população é o que vamos discutir hoje no Opinião Pernambuco. Para o programa, convidamos a integrante titular do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife e também integrante do Comitê Institucional Pró Mulher Idosa de Pernambuco, Selma Castro de Lima. Também está conosco a promotora de Justiça, Luciana Dantas. Completa o nosso debate o psicólogo e pesquisador em gerontologia, Mário Agostinho. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas, comentários, sugestões para o telefone 34236836, para o e-mail opiniãotvu@gmail.com ou para o Twitter @opiniãope. Olá, muito boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao programa. Eu queria começar com uma pergunta para a Luciana, se me permite assim chamá-la. O nosso Estatuto do Idoso, que talvez seja a lei que tem mais proteção a esse tipo de população, completa 10 anos agora em 2013, completou 10 anos agora em 2013. Mas muitos especialistas acreditam que nem metade dos direitos que estão no Estatuto são cumpridos no que diz respeito a essa população. O que é que falta para a gente cumprir o que está na lei brasileira com relação aos idosos? Realmente, essas pessoas têm razão, porque faltam várias políticas públicas serem cumpridas em favor da população idosa. Nós vemos que no Brasil nunca houve uma cultura de planejamento estratégico, então não foi percebido que essa população estava envelhecendo, então que precisava que os governos se preparassem com educação para preparar as pessoas para respeitarem as pessoas idosas, com saúde, pensando, prevendo que as pessoas idosas iriam precisar mais de enfermarias para doenças crônicas, mais leitos de UTI, mais fornecimentos de remédios. Então, não houve esse planejamento. Hoje, nossas calçadas estão aí, nossos ônibus estão aí. Então, nós precisamos mudar essa realidade. Todos esses direitos estão previstos na nossa Constituição, que é de 1988. Estão previstos no nosso Estatuto, que, como você disse, completou 10 anos este ano. E nós temos essa missão, realmente, de tirar esses direitos do papel. É um dever do Ministério Público isso, e torná-los realidade. Selma, você como integrante do conselho que representa a pessoa idosa, você como pessoa idosa que convive com todos os problemas que a gente conhece bem, quais são os principais gargalos hoje para que possamos cumprir o que a lei determina com relação aos idosos? Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar boa noite a você e a todos os meus companheiros de luta e dizer que hoje, dia 5 de dezembro, é o Dia Nacional do Voluntariado. Eu aproveito para parabenizar todos os voluntários nas pessoas dos meus amigos da Abras, do Conselho e do Comitê. Respondendo à sua pergunta, esclareço que, como a doutora Luciana já falou, o principal é que não há realmente a preocupação para uma política adequada, real, à realidade da pessoa idosa. Fica se dando como se fosse, como já se diz, tipo de bombonzinho para calar a boca do idoso. Não é por aí. Um dos aspectos, o idoso também precisa se organizar mais do que já está organizado para lutar pelos seus direitos, porque a saúde
É um direito. O transporte é um direito, não é um favor. Dizer que não se paga imposto, se paga imposto nesse país. Cadê o imposto indireto? Quando nós compramos café, nós pagamos imposto. Então é um direito. A gente tem o direito de que haja um retorno. E também, por que esses direitos também não são respeitados? Se cria a lei, mas não se cria a regulamentação, que são os instrumentos necessários para que, inclusive, o poder público, o Ministério Público, possa lutar para que esses direitos sejam realmente respeitados. Então, vamos, nós idosos, nos unir, capacitando-nos para exercer a nossa cidadania para mudar o que está estabelecido. Mário, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Quais são os principais gargalos hoje no atendimento, no cuidado à pessoa idosa? Bom, eu só queria resgatar algumas coisas que a Luciana colocou. Alguns países desenvolvidos, eles enriqueceram e envelheceram se preparando para esse envelhecimento. Nosso país, como muitos países em desenvolvimento, eles envelheceram de uma forma súbita. Então, as políticas públicas não acompanharam esse processo. E a gente tem também uma mudança no nosso perfil educacional, que é muito importante. Então, antigamente você pedia a bênção aos mais velhos, você cedia o lugar. Hoje, a educação, a nossa cultura coloca o idoso, o aposentado, né, à margem da sociedade. Então, isso dificulta muito. Então, a gente tem que mudar, como a Luciana colocou, a nossa Constituição de 88 e ainda está muita coisa a ser implantada, a ser regulamentada. Então, o Estatuto também precisa ser regulamentado. Então, nós precisamos mudar as universidades, criar novos cursos, disciplinas na área de envelhecimento. Precisamos capacitar profissionais. O número de geriatras aqui em Pernambuco é muito baixo. Então, eu não sei o último concurso que houve, mas se passamos da casa de 10, eu acho que talvez seja muito. 18, né? Então, quando nós começamos, tinha apenas 5 aqui em Pernambuco. Então, já estamos com 18. Mas é muito pouco para a quantidade. Então, nós temos que mudar em vários aspectos, principalmente o aspecto familiar, a educação, a cultura, porque se a gente se organiza, se a gente valoriza o idoso em casa, a gente vai ter condições de ir às políticas públicas, aos governos e exigir a mudança. O Ministério Público está aqui e faz com que isto se cumpra, mas nós, enquanto sociedade civil, enquanto instituição de formação, como a Universidade Federal e outros órgãos, precisam criar mecanismos de capacitação, de valorização, e o próprio idoso tem que ser protagonista disso. Ele não pode ficar esperando, como a Selma colocou, que a coisa caia de paraquedas. Ele tem que se reunir, se instrumentalizar, discutir, né? Se organizar, participar de várias atividades, não só as de lazer, mas principalmente as políticas, né, de reivindicação para que isso possa alcançar. Então, a gente tem em todos os setores mudanças que têm que ser feitas radicalmente. Você fez um grande resumo do que eu quero tratar ao longo do programa, depois eu quero voltar a várias questões dessa, mas agora eu queria perguntar à Luciana, são 118 artigos, se não me engano, que o Estatuto tem com relação aos direitos dos idosos. Esses artigos, após 10 anos, dada a rápida mudança que a gente vive hoje em nossa sociedade, a rápida mudança de estilo de vida, de tecnologia, de tanta coisa que a gente sabe, eles atendem ainda satisfatoriamente às necessidades do idoso nos dias de hoje? Ou ele já precisa ser revisto também, esse estatuto? Atendem às necessidades, sim. O Estatuto do Idoso é uma lei extremamente bem elaborada. E é interessante que eu diga isso, e o que precisa realmente é que saia do papel. Saia do papel. Eu só faria o realce que precisa ter o direito ao transporte, porque só falta isso aqui como direito no artigo 3º. Só isso. Mas fora isso, ele é realmente um diploma legal muito bem escrito, muito bem elaborado. E só acrescentaria mais um pouco na parte criminal, sabe? Porque sempre os crimes vão acontecendo e as pessoas são muito criativas para criarem tipos de arapucas para pegarem algumas pessoas idosas. Mas isso também precisa ser feito na questão dos crimes cibernéticos. Mas isso é para toda a sociedade.
Nesse quesito, como é que o Ministério Público atua para garantir que as pessoas que atentam contra os direitos dos idosos sejam punidas? Essa fiscalização é feita de que forma? Só através de denúncia? O Ministério Público visita entidades, instituições? Como é feita essa fiscalização? Não, o Ministério Público, em todas as áreas, tem a prerrogativa de motu próprio de ir fiscalizar as entidades. Por exemplo, nós temos no Recife atualmente 26 instituições de longa permanência para idosos. E para cada uma existe um inquérito civil instaurado e sempre nós vamos fiscalizar essas entidades. A vigilância sanitária também vai, nós mandamos ofícios para a vigilância sanitária pedindo que mandem os relatórios. O próprio Conselho Municipal, que é outro órgão que pode fiscalizar, nós pedimos que nos acompanhem, nós pedimos que vão também as ILPIs. Este ano nós interditamos uma ILPI recentemente. O próprio Ministério Público foi com a vigilância sanitária, chegamos lá, constatamos irregularidades de tal monta que aquela ILPI não poderia continuar a funcionar e interditamos. Mas o próprio Ministério Público pode fiscalizar qualquer entidade de atendimento à pessoa idosa e pode, independente de denúncia. Mas nós também o fazemos através de denúncias e é muito importante que a comunidade nos ajude nisso, que as famílias, os profissionais de saúde nos ajudem nisso, porque estão em todos... Existem entidades que são entidades que não estão registradas. Então, a comunidade, os profissionais de saúde, os vizinhos dessas entidades podem nos avisar para que nós, tomando conhecimento desses fatos, possamos ir a essas entidades e fiscalizá-las. Depois eu quero falar um pouquinho sobre as formas de se fazer essa denúncia. Certo. Mas agora eu queria perguntar para a Selma. A gente está falando de instituições de atendimento à pessoa idosa. Eu estava lendo que o Brasil tem hoje quase 6.000 instituições desse tipo, mas apenas 238 públicas. A gente pode falar em falta de leitos e que consequência isso traz para as famílias que não têm como arcar com o cuidado do idoso em casa? Como é que isso se configura na prática, essa falta de instituições públicas de atendimento ao idoso? Infelizmente, o abandono da pessoa idosa. As famílias ficam com uma sobrecarga muito grande. Alguns até pedem demissões no emprego para cuidar aqueles que têm mais consciência de cuidar de seus idosos. O poder público deveria investir muito mais, porque é uma forma de violência o que nós estamos vivendo, em que o idoso fica abandonado, onde ele não tem para onde ir. Não tem direito, por que ele não tem o direito de uma instituição que possa abrigá-lo? Por que não tem um centro-dia onde ele também estaria participando, se reciclando e sua família também se preparando para ajudá-lo na sua missão? Então, é realmente uma forma de violência, é a violência institucional, a falta de local para a existência do idoso. Eu queria fazer uma colocação. No ano passado, a nossa Promotoria de Cidadania da Pessoa Idosa, nós fizemos uma pesquisa que foi elaborada pelas assistentes sociais Tânia Brito e Carla Bandeira, com a ajuda das estagiárias da promotoria, e todas as ILPIs do Recife foram visitadas e os idosos... Seria ILPI? ILPI é Instituição de Longa Permanência para Idosos. Certo. Os que eram conhecidos como abrigos e asilos para idosos. E todos os abrigos foram visitados por essas profissionais e os idosos foram ouvidos, cada um que queria, que desejava ser ouvido, e nós constatamos que a maioria até dos idosos que estavam nessas instituições, tirando as públicas, eles tinham família e que muitos estavam nessas instituições porque tinham patologias, como Alzheimer, como Parkinson, ou eram acamados, vítimas de AVC. Então, se o poder público proporcionasse centros-dia, como Selma falou, que são locais com apoio de saúde, com fisioterapeutas, com fonoaudiólogos, com terapeutas ocupacionais, que esses idosos pudessem passar o dia nesses centros e depois voltassem, retornassem à noite para as suas residências, esses idosos não estariam nessas instituições. Então, esse dado foi muito importante, nós coletamos esse dado,
fizemos uma proposta, a nossa promotoria, numa audiência pública, fez uma proposta no início do ano à Prefeitura do Recife, para que exatamente a Prefeitura do Recife pudesse construir, pudesse instalar esses centros-dias na cidade do Recife, porque a população do Recife está muito envelhecida, isso já é uma realidade, e vai ainda envelhecer mais. E, além disso, nós temos a questão dos abrigos públicos. Recife tem 2 abrigos públicos e Recife está recebendo, com esse grande boom econômico, com SUAP, tem recebido muitas pessoas de outros locais do país e essas pessoas muitas vezes vêm sem seus familiares. E há uma quebra dos vínculos familiares. E essas pessoas ficam em Recife e às vezes perdem o emprego, como tem acontecido e como vai acontecer. E às vezes o destino dessas pessoas é ir para essas ILPIs públicas. Nós também estamos propondo que sejam construídas mais ILPIs, mais abrigos públicos. Eu gostaria de complementar o que Luciana falou, é que se nós tivermos realmente os centro-dias, nós vamos evitar que muitos familiares peçam demissão. Com isso, o governo está cumprindo com o seu papel. E tem uma coisa muito importante também, do lado da família. A família, muitas vezes, como a Luciana falou, deixa essa pessoa no centro-dia ou então na instituição de longa permanência e não volta mais. Aí quebra isso que ela falou, os laços familiares. Então é preciso também que haja uma política para que a família não se afaste dessa pessoa idosa que está temporariamente numa instituição de longa permanência. Nesse sentido, pois não, só um complemento. A palavra, né, a sigla ILPI, qual é a origem dela? Quando a gente chamava abrigo ou asilo, então a impressão é que era um depósito. Então o idoso estava lá sem direitos, sem deveres. A partir com a criação das políticas e a discussão da sociedade sobre o envelhecimento, se propôs a mudança da nomenclatura e passou a ser uma instituição de longa permanência, porque na instituição o indivíduo ele tem direitos e deveres. Então ele é acompanhado por uma equipe mínima, né, que compõem aquela instituição. Então você tem que ter um médico, um enfermeiro, uma equipe mínima para cuidar daquela pessoa. A pessoa tem seus direitos resguardados, então se ela recebe algum dinheiro, né, tem aposentadoria, então um percentual deve ser destinado a ela para despesas pessoais. Então, a mudança do nome, abrigo e asilo, porque abrigo era uma questão da criação da igreja, do benefício, onde você não tem para onde ir e era jogado lá. É só uma questão de esclarecimento do que é uma instituição de longa permanência hoje. E aí ela também se estende para outras instituições, como a questão prisional, aquele de criança, né? Vai mudar só o finalzinho, que no caso é a da sigla. Eu gostaria de complementar, Mário, o seguinte: geralmente as famílias entregam às instituições de longa permanência o cartão do INPS, que a pessoa tem direito. E muitas instituições se apoderam desse valor total, quando na realidade, conforme determina o nosso Estatuto do Idoso, ficar com 70%, para aquilo que Mário colocou, os 30% ser as suas necessidades pessoais. Então, isso também é uma forma de violência que se configura. Dentro dessa discussão, levanta-se também a hipótese, eu li alguns textos de alguns especialistas, e isso já foi inclusive discutido no Congresso, sobre a possibilidade de se regulamentar a profissão de cuidador, e que o Estado também use esse cuidador como um serviço público para as famílias que não têm condições de arcar com um custo que é grande. A maioria dos cuidadores cobra entre 2.000 e 3.000 por mês para estar em tempo integral com uma pessoa idosa. Vocês acham que seria uma solução para mudar um pouco dessa quebra dos laços familiares, que a pessoa estaria em casa junto com a família e aquele cuidador se deslocaria para o local, para a casa da pessoa? Vocês acreditam que é viável, que é interessante esse tipo de política? Veja, eu realmente desconheço em algum outro país essa experiência. A experiência que eu percebi e tive a oportunidade de conhecer foi a dos centros-dia, mas não essa política. Eu acho que essa seria muito onerosa para o Estado, mas é uma ideia excelente, porque manteria a pessoa no seio de sua própria família. Mas
Eu acho que realmente precisa ser regulamentada a profissão de cuidador de idoso. Agora, não nas proporções que muitos segmentos desejam. É preciso que a gente veja a nossa realidade. Existem gradações de cuidadores. O verdadeiro cuidador inicial não precisa ser um assistente de enfermagem. Precisa de um cuidador, um empregado doméstico que tenha sensibilidade para lidar com aquela pessoa. Porque no início, se você é um idoso que tem alta determinação, não precisa de uma pessoa mais qualificada. Então é preciso que a gente olhe as várias velhices para que seja dosada a lei do cuidador de idosos. Com relação à violência, o Mário estava falando que muitas vezes a violência começa dentro de casa. E eu tenho um dado aqui que as denúncias de violência contra o idoso cresceram 25% em Pernambuco esse ano. E na maior parte os agressores são os familiares. Nesse caso seja feita uma denúncia, o que acontece com esse idoso e com esse agressor? Qual é o destino? Se é constatado que a família agride, que maltrata, que abandona, o que acontece com esse idoso? Eu vou deixar isso para a doutora Luciana responder, mas eu vou falar dos tipos de violência. Então, você veja, às vezes o indivíduo ele sofre violência, a violência psicológica, a falta de cuidado, certo? Então, se você a negligência, se você deixa o indivíduo sem os cuidados básicos, você está causando um tipo de violência. A violência física, né? Você agredir verbalmente aquele indivíduo, você é um inútil, você não vai fazer isso. Privá-lo do seu direito de usar o seu cartão bancário. Né? Então, são vários tipos de violências que podem ser, inclusive a violência física. Então, uma das principais causas de violência, né? E principalmente é o agressor familiar. Então, é aquele que está mais próximo, é aquele que cuida, é o filho, muitas vezes é o esposo, né, que está ali causando aquela violência. É bom que se esclareça isso, porque as pessoas podem denunciar qualquer tipo de violência desse, né? A apropriação indevida de bens, a violência psicológica, como você falou, não só maltratos. Com certeza. Muitas vezes, nós lá na universidade, nós temos o NAI, o Núcleo de Atenção ao Idoso, e a UNAT, né, que é a Universidade Aberta de Cidade, nós recebemos várias queixas, muitos idosos que estão com eu vou citar um caso aqui, uma vez foi uma questão simples, uma família que passou a praticar uma nova religião e queria que o pai tirasse todas as imagens que tivesse dentro de casa. Isso é um tipo de agressão. Então, ele nos procurou, o que é que ele queria? Que escrevêssemos uma carta dizendo que ele esteve lá, e que eles seriam notificados pela justiça caso eles continuassem a obrigá-lo a desistir de sua religião, porque eles aderiram a uma nova religião e queriam que ele tirasse todas as imagens e praticasse aquela religião. E ele chegou lá desesperado, porque ele disse que era daquela religião há muito tempo e não queria deixar. Então, isso é mínimo, mas é um tipo de violência. Ele estava estressado, ele estava depressivo, e aí nós fizemos um encaminhamento para um conselho do município que ele estava, para que fosse feita uma visita e uma conversa, um esclarecimento com essa família. Um processo de violência também é a infantilização, de tratar o idoso como criança, né? Como ele perdeu o gosto, não tem mais não pode escolhas. Fazer nada. Mamãe, você não sabe fazer isso, você não pode, né? Isso não é para você, tem que ter cuidado, e a pessoa termina entrando em depressão, as doenças vão piorando, a falta de atividade vai também desencadear várias comorbidades, que são doenças associadas àquela doença de base, e vai fazer com esse indivíduo vá ao internamento quando isso é possível, né? Não levar para assistência à saúde. Muitos idosos vão para o acompanhamento, né, para as consultas, sem o acompanhante. Então, o médico prescreve, eu coordeno um trabalho na área de cardiologia, e uma das queixas da cardiologista é essa, que o paciente chega sozinho, não tem quem acompanhe, ela prescreve, faz toda aquela orientação, com 3, 4 meses o indivíduo chega do mesmo jeito, com as taxas alteradas. Por quê? Porque não houve uma adesão familiar na orientação quanto
àquele procedimento. Então, a punição você pode denunciar anonimamente um vizinho, né? Você viu alguma coisa e aí o Ministério Público, a doutora Luciana vai lhe responder com toda a clareza qual tipo de penalidade que é feita. Mas existem vários tipos de violência. Eu gostaria, antes de colocar o seguinte, nós temos que começar a educar a criança a respeitar seu pai, a respeitar o idoso. Só evitaremos esse problema desde que nós começarmos a nos preparar para cuidar do idoso, desde que nós entremos na nossa casa respeitando os nossos semelhantes. Em relação ao abandono, eu gostaria também de colocar que muitas vezes o abandono leva à autonegligência, ou seja, o idoso não se cuida. É o que Mário também colocou. E o que é que acontece? Muitos morrem sem assistência e muitos se suicidam. Então, esse tipo de violência vem, infelizmente, sendo mostrado e não se toma nenhuma providência. Mas a gente confia que essa mudança de mentalidade, com a ajuda do poder público e com a capacitação dos idosos na luta de seus direitos, a gente consiga minimizar este problema tão sério. Luciana, como denunciar e o que acontece com o agressor e com o agredido? Queria antes pontuar mais uma questão. A violência psicológica, que ela não é vista como os maus tratos, mas que é muito comum realmente contra a população idosa. Aquela questão da idosa que o marido faleceu e os filhos querem que ela venda a casa, que é o único bem que possuem, para que dividam logo a herança. Então, isso é muito comum e não é necessário que faça isso, também está tipificado como crime no Estatuto do Idoso. Forçar um idoso a vender um imóvel também. A fazer um empréstimo, que é muito comum. Para seu benefício. Para o benefício de outra pessoa. Exatamente. Então, é importante que a gente pontue aqui isso. A questão do imóvel, eu quero realçar, porque até o oficial do tabelionato, ele também vai responder criminalmente, se for percebido que ele estava sabendo, estava pontuando que ele estava sabendo que aquele idoso estava sendo forçado a vender aquele imóvel. Agora, Luciana, infelizmente a gente vai ter que fazer o intervalo Certo. por conta do horário político e vai ficar no ar a pergunta de como denunciar e quais são as consequências para quem agride e o que acontece com o idoso que é agredido, tá bom? Certo. A gente vai pedir 1 minutinho para vocês, aliás, 10 minutinhos para ouvirmos o horário eleitoral gratuito. O Opinião volta daqui a pouco e a gente continua lembrando que você pode participar pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 ou pelo Twitter @opiniãope. A gente volta já já. Hoje discutimos o tema Direitos dos Idosos. Participam do programa a integrante titular do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife e também integrante do Comitê Institucional Pró Mulher Idosa de Pernambuco, Selma Castro de Lima. Também está conosco a promotora de justiça, Luciana Dantas. E completa o nosso debate o psicólogo e pesquisador em gerontologia, Mário Agostinho. A gente lembra ainda que você pode participar do programa enviando perguntas e sugestões para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 e para o Twitter @opiniãope. Bom, como prometido, eu interrompi Luciana no último bloco, a gente estava falando de formas de denunciar e quais são as consequências para agressor e o que acontece com aquele idoso que está sendo maltratado, que está sofrendo violência e que não tem mais condições de ficar com aquela família. Formas de denunciar. Pode-se procurar a delegacia do idoso, na Rua da Glória. Pode-se ligar para o 0800 281 9455, vou repetir, 0800 281 9455. Esse número é o 0800 do Ministério Público. A pessoa pode, inclusive, não se identificar, pode ser uma denúncia anônima, e a pessoa narrar um caso que a pessoa tenha conhecimento
de violência contra uma pessoa idosa. Lembrando de novo que violência não é só não bater, só não é só empurrar, não é só beliscar, é a negligência, é a violência psicológica e a exploração financeira também. Quero pontuar aqui que a violência contra a pessoa idosa ela está presente em todas as classes sociais. Não é um problema da classe mais pobre. Não é um problema de classe mais pobre, é um problema de todas as classes, da classe alta, média, baixa. Então, as pessoas têm de ficar atentas a isso também, e os vizinhos podem denunciar. E quanto à questão que pode acontecer com o agressor, ele vai ser denunciado pelo Ministério Público, dependendo do crime que ele pratique. Ele pode responder, pode fazer uma transação penal ou ele pode até ir para a prisão, dependendo do crime que ele pratique, porque há várias penas no Estatuto do Idoso. Então, se os maus tratos têm por resultado morte, ele pode ir para a prisão. E no caso do idoso, que não caso, tem condições de ficar com aquela família, o que acontece com ele? No caso do idoso, o que pode acontecer? Bem, nós temos uma equipe na Promotoria de Cidadania da Pessoa Idosa, uma equipe excelente, formada por assistentes sociais, e nós estudamos cada caso, também nos utilizamos do CRAS, do CREAS, que são equipamentos da Prefeitura. Nós analisamos se aquele idoso ele tem condições de permanecer na casa dele, pode-se retirar o agressor da casa dele, se contratar cuidador, se for o caso, e ele permanecer na casa e o agressor ser retirado da casa. Nós já fizemos isso várias vezes na promotoria. Outra possibilidade, se o idoso não tem condições de permanecer sozinho na sua casa, ele pode ser colocado num abrigo também, isso pode acontecer. Então, são várias possibilidades, ele pode ir para a casa de um familiar. Então, nós tentamos, mas o abrigo é a última possibilidade que nós buscamos. Sempre nós buscamos que o idoso permaneça na sua própria casa. O agressor é que deve sair. Depois, naquela comunidade, com a família dele, outra pessoa da família. E, em última possibilidade, num abrigo. Mário pediu para falar? Só um complemento. A questão da violência, principalmente no idoso como na criança, é a questão da denúncia. Porque quem pratica vários tipos de violência é aquela pessoa que está mais próxima. Então, é um filho, é o esposo, é alguém que está ali, é um cuidador. Então, o que é a posição do idoso? A dificuldade em denunciar. Então, como é que eu vou denunciar o meu filho? Como é que eu vou... E o medo também, né? Porque eu vou denunciar, essa pessoa é punida, ela é presa, mas depois ela volta, né? Dependendo do tipo do crime. Então, há uma dificuldade muito grande, como no caso da violência doméstica contra a mulher, é denunciar o agressor que está dentro de casa. Então, se você conhece, você é um vizinho, você sabe daquela situação, você pode estar fazendo essa denúncia anônima, que inclusive a equipe vai conversar para orientar. Muitas vezes uma conversa, a forma de lidar, a mudança no comportamento, no cuidar, já evita muitos danos. Às vezes a família já está saturada com tantos problemas, né, que se juntam e terminam agredindo o idoso. Lógico, isso não é justificativa, mas o processo educativo que é feito através do Ministério, dos CRAS, são centros de referência da assistência social, dos CREAs, né, são mecanismos, equipamentos sociais que trabalham junto em parceria com o Ministério Público e a promotoria. Mas eu queria destacar essa dificuldade da vítima denunciar o agressor, porque é alguém que ele ama e que está próximo. Vê, né, de quem presencia, exercer e dá coragem à própria vítima de dizer, não, eu preciso procurar alguém que me dê suporte, porque essa pessoa... Uma queda no idoso é uma das principais causas de morte e de morbidade, de doenças. Quando você fratura um osso, vai para cima de uma cama, é muito difícil. Então, a gente tem que ter cuidado com isso e partir para a denúncia. É como disse Mário, realmente a família tem muita dificuldade de denunciar, mas eu gostaria também de trazer um outro problema.
muitos familiares desejam se livrar da pessoa idosa pedindo a interdição dessa pessoa, quando na realidade ela não tem condições de ser interditada. O que é a interdição? É perder seus direitos civis, para que possa se apossar do que a pessoa tem para viver em função dela e não do idoso. Mas graças a Deus que o Ministério Público ou então a própria Justiça, quando recebe um pedido de interdição, ela solicita ao médico, ao assistente social e ao psicólogo um parecer para saber se realmente aquele caso, aquela pessoa idosa precisa ser interditada. Isso é um problema muito sério que nós nos deparamos no dia a dia. A interdição, no caso, seria para aquele idoso que não tem mais condições de gerir de gerir sua... Não, mas muitas vezes ele tem condição e a as família pessoas insiste. querem se aproveitar dessa, Exato, dessa perfeitamente. questão, né? Eu queria fazer uma pergunta de Elizabeth, do Hipódromo. Ela disse: se o Estatuto do Idoso é voltado para aqueles acima de 60 anos, por que a gratuidade da passagem de ônibus não é também? E aí eu aproveito para perguntar, por que há diferenças nos direitos dos idosos quando o assunto é questões econômicas, a maior parte dos direitos só se dá a partir dos 65 e em outros casos, como é o caso de fila preferencial, de outras coisas mais simples, esse direito é a partir dos 60? Bem, pessoa idosa é a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Está no artigo 1º do Estatuto do Idoso. Mas realmente houve uma diferença na questão do transporte público. Foi até o que eu abordei no início do programa. Porque para transporte público dentro das cidades, o Estatuto estabeleceu que só a partir de 65 anos a pessoa vai ter a gratuidade, que os municípios podem elaborar leis dando essa gratuidade. Isso aí é uma questão econômica que certamente inspirou os legisladores e também a questão de, nos países desenvolvidos, idoso ser considerado a pessoa a partir de 65 anos. Então, eles copiaram isso, inclusive o benefício de prestação continuada, que é um benefício que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, também é concedido a partir dos 65 anos. Coincidentemente, todos eles de natureza econômica só a partir dos 65. A partir dos 65 anos. Eu gostaria de dizer que o prefeito da cidade do Recife sancionou a lei a partir de 60 anos. E os empresários entraram na justiça para suspender o efeito dessa lei. Eu não sei no momento lhe dizer como é que está esse processo. Luiz Eduardo, ele pergunta, no Brasil, ele faz um comentário, na verdade, no Brasil os idosos são destratados comumente, a começar pelo poder público, principalmente em relação ao péssimo serviço de saúde que temos. O poder público ainda é o nosso pior gargalo, é onde os idosos talvez tenham mais dificuldades no que diz respeito à estrutura, a cuidado, a bem-estar. Como é que você vê isso? Eu acho que não é só o idoso, não. A gente tem dificuldade na saúde em todos os segmentos. Só que é aquela coisa. Hoje, Pernambuco e o Recife, como exemplo de capital, chega à casa dos 15%. Então, ultrapassa, acho que 12%, por aí, no último censo de 2010. Então, nós estamos crescendo rapidamente, de uma forma contínua, o envelhecimento. Então, nós não temos serviços especializados exclusivamente para atender essa demanda. Então, são leitos dentro da clínica médica, dentro das especialidades que atendem ao idoso. Então, assim, os planos de saúde estão saturados, a saúde pública precisa ser revista, o dinheiro tem, para onde está sendo destinado é que precisa ser revisto. Então, a estrutura da saúde tem que ser vista como um todo e, consequentemente, o idoso como mais frágil, como mais doenças, porque a gente ganha com o envelhecimento, a gente ganha longevidade, mas associado a gente vai desenvolver o que a gente chama das doenças crônicas do envelhecimento, né? Que são não transmissíveis, e aí a gente vai ter o Parkinson, a hipertensão, a diabetes, que precisam de um acompanhamento, são tratáveis, né? São controláveis, mas precisam de um acompanhamento. Então, se a gente não tiver políticas voltadas para a prevenção, né?
trabalhar junto lá da comunidade, a reeducação alimentar, os hábitos, a atividade física, a atividade cognitiva para evitar a demência, para evitar várias outras coisas. Então, é um conjunto de políticas que precisam mudar. Na saúde, realmente, ainda precisamos muito e não é só do idoso. O idoso é uma consequência, porque é uma parcela, né, pequena ainda hoje, mas que vai crescer e que precisa mudar isso, porque você passou a vida toda contribuindo e precisa de ser assegurado. Mas a família, o próprio idoso tem que também, é o que a gente chama na gerontologia de capital de saúde. Então, o que é que eu estou armazenando hoje? Então, você que é jovem, diminua ou elimine a bebida, o cigarro, as noitadas, né? Então, isso você vai estar acumulando para poder envelhecer bem. Pratique esportes. Então, se o idoso é sedentário, se o idoso também não contribui, essa é a parte dele. Mas que o serviço público ele precisa mudar e precisa se reestruturar, a exemplo de várias instituições que já existem. Eu queria fazer uma colocação, Andréia. Veja, é uma luta da Promotoria de Cidadania da Pessoa Idosa, da qual eu sou titular, a estruturação de 2 centros de referência aqui na capital para atendimento das pessoas idosas. Um está no Hospital Oswaldo Cruz e outro está no Hospital Geral de Areias. Então, nós temos procedimentos instaurados e estamos lutando para colocar médicos em números suficientes, neurologistas, geriatras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, pessoal habilitado para atender as pessoas idosas, tanto no Hospital Oswaldo Cruz quanto no Hospital Geral de Areias. Nós queremos, é uma luta da nossa promotoria, que esses 2 serviços sejam instalados aqui no Recife e possam atender a população. E mais, que existam essas especialidades médicas indispensáveis para o atendimento das pessoas idosas, a geriatria principalmente. Nós lutamos para que existam os leitos de geriatria no Hospital Oswaldo Cruz, para que a residência de geriatria da UPE permaneça funcionando, para que mais geriatras se formem em Pernambuco, para que a população tenha acesso a médicos geriatras, para que a gente não precise mais trazendo médicos de outros países, mas que nós tenhamos médicos aqui, formados aqui, da nossa população. Eu acho que isso é o melhor para a gente, população que entenda a nossa língua, que entenda os nossos hábitos. Isso é o que nós queremos, nenhum problema com estrangeiros, mas nós temos população que precisa estar habilitada para isso, por que não? Então, o Ministério Público moderno, ele não é simplesmente aquele Ministério Público do júri, aquele Ministério Público que vai resolver um problema que já está instalado, não. A nossa ideia de Ministério Público moderno é um Ministério Público exatamente indutor de políticas públicas. E é isso que nós queremos. Então, nós estamos buscando dar saúde para essa população, que o povo foi para a rua, o que é que o povo pediu nessas passeatas? Em primeiro lugar, saúde, transporte. Isso nós estamos lutando. Márcia, rapidinho que a gente está com um minutinho só. Isso é excelente que haja essa articulação, mas que é um processo educativo e nós precisamos também ter a capacitação dessas pessoas que vão lidar com idosos, porque nós temos muitas pessoas que atendem o idoso e que não estão sensibilizados nem preparados. Então, nós idosos precisamos realmente nos capacitar para exigir pelos nossos direitos e respeitar os nossos deveres. É preciso que haja também essa consciência do nosso lado. Bom, a gente só tem mais um minutinho de programa. Eu queria ainda fazer os comentários de Vital Felipe. Ele diz, infelizmente, a violência contra o idoso é uma realidade. Maus tratos em idosos podem ser mais comuns do que se possa imaginar. E o mais dramático é que os principais causadores estão dentro de casa, das instituições asilares ou dos hospitais. Aquilo que a gente falou, né, que a violência contra o idoso está muito perto. Francisco Pereira, ele diz, eu trabalho como ajudante de um lar, estou adorando o tema, os idosos precisam de muitos cuidados, mas antes disso, o cuidador tem que ser muito bem preparado por psicólogos, dentre outras necessidades. Eu já trabalhei num hospital psiquiátrico e ao fim do dia de trabalho eu estava pior e completamente esgotado. Ou seja, ele dá o seu testemunho de prazer de trabalhar com essa população, né? Mas também fala da qualificação, que é aquilo que a gente estava falando.
Hipácio de Areias, ele diz, falando dos ônibus, eu acho um absurdo esse espaço segregador, parecidos com gaiolas, que concedem aos idosos nos ônibus. Eles deveriam ter acesso livre aos demais assentos. Me parece uma medida discriminatória por parte das empresas. E aí eu coloco só uma questãozinha para a gente finalizar, que é a questão do número de assentos reservados nos ônibus, que hoje é de 10%. A gente está envelhecendo rapidamente, hoje é muito raro que em um ônibus existam apenas 2 ou 3 idosos. Isso seria também uma forma de discriminação por parte do poder público? A discriminação tem começado nas instâncias superiores, podemos dizer assim? A população realmente está envelhecendo mais, então essa norma vai precisar ser revista, porque hoje aqui em Recife, 12% da população praticamente é idosa, então essa norma já não se adequa mais obsoleta para Recife. Gente, né? Infelizmente nosso tempo acabou, mas eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui, gostaria de agradecer a presença de quem nos assistiu até agora, agradecer pelas perguntas, pelos comentários, desejar uma boa noite e uma boa quinta-feira para todos. Até mais.